Bom dia, Rádio Barreirinha. Estamos aqui para mais um programa Conexão Novo Mundo. Trazendo novidades, atualidades e muitas coisas interessantes para o nosso dia a dia. Hoje, dia 30 de março, nós vamos falar sobre um livro que vai ser lançado aqui no Brasil. Faz parte de uma coletânea, Quais de Mim Você Procura. Nós já tivemos aqui a presença da Cássia Teixeira, a idealizadora do projeto, o Aníbal, que é o responsável pela editoração desse livro. E temos várias formas de interagir relacionadas com tudo isso. Cada livro vai trazer para a gente uma evolução, uma amostra nova. Eu diria que um recorte. Um recorte do quê? Um recorte daquilo que nós acreditamos para falar sobre mulher. Então, nós vamos ter pessoas, vamos ter mulheres falando sobre tudo aquilo que a gente faz. E essa movimentação é que faz que cada uma dessas quais de mim, que a gente costuma chamar carinhosamente, passa a ser parte das nossas vidas. Esse livro vai ser lançado hoje, como eu falei, aqui na Câmara de São Paulo, um lançamento que vai ser extraordinário. E hoje, nesse nosso programa, nós vamos trazer algumas dessas coautoras que vão contar para a gente o que elas fizeram, por que elas escreveram, contar um pouco do que elas têm nesse livro. Então, antes de começar, eu já quero falar para vocês que quem já está conosco aqui sabe muito bem que pode interagir, pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp, que a gente vai responder, vai falar para vocês e contar o que vocês, a curiosidade que vocês têm. Pode sugerir temas e sempre trazendo para nós esse momento tão gostoso que a gente fala da cooperativa Conexão Novo Mundo e hoje falando sobre esse projeto. Então, papel e caneta na mão, bora lá? Nós estamos no Brasil, alguns estão na Europa, estão nos Estados Unidos, então, mais 55 11 9 4566 3319. Vou repetir. Mais 55 11 94 56 3319. E vamos começar a achar o nosso programa aqui, tanto as boas-vindas a Fernanda Piqueroa e a Celine Ferreira. Primeiro, obrigada por vocês estarem aqui, ter aceitado esse nosso convite. E vamos começar. Olha, para mim, na minha tela está aparecendo a Fernanda primeiro, tá? Então, vou pedir para a Fernanda dar suas boas-vindas. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Zuleika. É bom demais estar aqui. Eu que sou uma apaixonada e fundadora também do Quais de Mim. Participei daquela obra de Mulheres no Combate ao Bullying, que foi uma obra muito difícil, inclusive. Eu, a primeira vez que recebi o convite, fiquei pensando como que eu, que só defendo a liderança feminina, que só faço trabalhos pró-mulheres, vou falar de bullying de mulher contra mulher, né? Eu disse, não é possível. E naquela época eu ainda brinquei dizendo assim, por que não coloca mulheres na vanguarda? Alguma coisa nesse sentido, que tem muito mais a ver com o que eu vivo diariamente. Então, eu sou nordestina, mãe de 3 mulheres, e enfrentei aí na minha carreira alguns percalços, algumas dificuldades, alguns preconceitos. E hoje eu vejo que ser chamada como referência em vários lugares significa estender a mão para muitas outras mulheres trilharem esse caminho. Então, um prazer enorme. Esse é um livro que me trouxe muito orgulho. E eu acho que ao longo aqui do nosso bate-papo eu devo trazer um pouco do que eu coloquei no livro, que eu acho que pode fazer a diferença na vida daquelas que querem seguir esse mesmo caminho. Obrigada, um prazer estar aqui, um prazer estar ao lado da Celina. Muito obrigada. Obrigada a você, Fernanda. Celina? Bem-vinda. Não estamos te ouvindo, Celina. Se o som não está baixo. Às vezes a gente, os nossos computadores, quando a gente entra em algum lugar, porque para mim aparece que o seu som está ok, só não estou ouvindo. Ainda não. Celina, se está tudo ok, aí sai da sala e entra novamente, que às vezes isso resolve, tá? Aí a gente te espera aqui, enquanto isso eu vou bater de papo com a Fernanda. Fernanda, você comentou sobre os outros livros, né? Então, eu vou aproveitar, eu estava só dando uma introdução para falar que esse é o 30º volume,
que já tem 10 anos esse projeto, e que é um projeto social que, inclusive, nós estamos no Ranking Brasil. A Celina também, ela está, eu não sou fundadora, eu não estava desde o começo, estou há pouco tempo aqui, né, nesse caminho, e com certeza você tem até mais coisas para contar, de repente falar do ranking. Quer dar uma explicada melhor sobre todo esse projeto? Claro, vamos lá. Na verdade, por que que eu me apaixonei pelo projeto, né? Porque eu participo de vários outros, eu já atuo na minha vida profissional como mentora de mulheres, no desenvolvimento de mulheres para ingresso no mercado de trabalho. Dentro da instituição em que eu trabalho, eu sou uma mentora e participo de vários projetos e fora também. E aí eu tive o contato com o Quais de Mim, fui convidada a participar e ser coautora de um livro que era Mulheres Mentoras. E eu, como mentora consagrada, hoje eu acho que eu sou mais mentora do que uma profissional da área de compliance, olha só, porque eu acho que eu dedico mais horas à mentoria e a trabalhos voluntários do que na minha vida profissional como um todo. E dentro da vida profissional também atuo dessa forma. Então, eu comecei a escrever vários livros, mas não foi o primeiro livro que me tornou cofundadora, olha que engraçado. Foi exatamente o livro com esse título, Mulheres no Combate ao Bullying. E aí, lógico que para você entrar como cofundadora e participar de forma muito mais responsável e integrada num projeto como esse, a gente tem que conhecer o projeto. E o projeto é magnífico, a gente escreve, e essas obras são distribuídas em comunidades no Brasil inteiro, ajudando outras mulheres. E existem obras que falam de mentoria, que falam de mulheres na vanguarda, como essa, mas também outras que falam de combate à violência, por exemplo, do resgate emocional dessa mulher que está numa situação de gaslighting ou de qualquer outra situação em que ela não se vê como protagonista, em que ela não consegue enxergar como sair daquela situação, acha que não tem força suficiente, ou que não tem recursos, ou que não vai conseguir vencer um sistema, que às vezes é resultado de toda uma cultura de muitos e muitos anos, que nos traz até aqui. E eu já fazia alguns trabalhos, participei junto com a Alumna, em vários momentos também como mentora, junto com instituições como o Pacto Global, Pacto Brasil, e achei que essa me fazia chegar muito mais próximo do público. Às vezes, quando você está numa Alliance for Integrity, falando de integridade, trazendo mulheres para o ambiente político, você está digamos assim, num platô aqui em cima, olhando tão distante que você não consegue ver o quanto aquela ação atinge as pessoas em si. E essa, quando chega na comunidade e atua diretamente com a mulher ali na ponta e consegue mensurar quantas mulheres foram atingidas, quantas tiveram mudança no seu padrão de vida, quantas efetivamente ingressaram no mercado de trabalho por conta dessa ação, isso para mim me traz um calor no coração que é diferente, sabe? E aí eu comecei a entrar em tudo quanto é obra. Inclusive, a pessoa diz assim, nós vamos lançar um livro, eu já sou a primeira candidata. Eu só comecei a reduzir a quantidade de livros, que no começo eu comprava 100, e aí assim, cara, eu distribuía os livros, porque aí eu faço a minha própria distribuição, além do trabalho social. Depois eu comecei a comprar 50, depois eu me arrependi, comprava de novo, a Aníbal já ficou, meu Deus, essa daí é maluca. E não consegui mais ir nos eventos de lançamento, você acredita, Zuleika? Porque quando você começa a entrar em todos, aí eu não conseguia conciliar a minha agenda profissional com o lançamento do livro. Então, estou muito feliz porque não consegui estar em São Paulo hoje, mas consegui estar aqui com vocês para falar da magnitude desse projeto e da grandeza que é a gente retribuir à sociedade e às pessoas os privilégios que a gente teve. Eu sou uma pessoa que reconhece os privilégios que eu tive e outras dificuldades que outras pessoas têm que passar e que eu não tive que passar. Para mim, a maneira ideal de retribuir é estar com elas nessas dificuldades, mas trazendo um pouco do que eu aprendi, algumas facilidades, o voluntariado, como algo que pode facilitar ou reduzir a dificuldade de algumas caminhadas. Agora eu vi que a Celina está aqui, a Regiane também chegou. Celina, vamos tentar o seu microfone agora? Não estou ouvindo ainda. O que será que acontece?
Aí aparece que o microfone está aberto, tá tudo ok. Celina, tem aqui embaixo, onde tem o microfone, tem 3 pontinhos. Você já tentou ali? Aí ele traz a possibilidade de você usar um fone, que é a possibilidade do USB, e traz a possibilidade de alto-falante. Talvez ali te ajude. Agora parece que você fechou o microfone, agora abriu o microfone. É, ainda não. Quer tentar entrar pelo celular? Tá. Enquanto isso, Regiane, muito bem-vinda. Que bom que você está aqui. Pode abrir seu microfone para se apresentar e falar um pouco de você. A gente está falando cada uma do seu capítulo. Ah, perfeito. Me escutam bem? Sim, Ah, ótimo. Muito prazer. Primeiro, eu estou muito feliz, né? Muito contente por participar dessa iniciativa. Eu sou a Regiane, né? Eu sou psicóloga de formação brasileira, importante no meu contexto, né? Ter isso como nota. Já trabalho na área organizacional e da psicologia há 20 anos, mas falando um pouquinho de mim, sou mãe, né? Sou casada, tenho 2 filhos, 2 pitoquinhos que crescem na velocidade da luz, que eu já não dou conta de acompanhar. O pequeno já fez 8 semana passada, o grande tem 12. Os meus pais estão aí em São Paulo, eu com meu marido e os meus filhos estamos agora a morar em Portugal. Então, já entrando aí um pouquinho na minha história e no livro, eu tive a oportunidade de conhecer o projeto e as Quais de Mim aqui em Portugal, já estando aqui, aquelas coincidências da vida, né, Zúcia, assim eu posso te dizer, que a gente, né, tendo um projeto tão pertinho, mas eu só vim conhecer aqui em Portugal. Mas pronto. Quando eu tive a oportunidade de entender, né, como que funcionava e ver o que era, eu falei, uau, né, como é importante nós termos o registro da nossa história para outras que também precisam e querem ouvir um pouco e podem até transformar as suas vidas através do nosso autorrelato, né. No começo eu pensei, mas como vai ser, né? Será que a minha história tem esse potencial para isso? Pensando assim de uma forma muito ligeira, né, sobre esse tema. Só que a gente mal sabia o que estava por vir e como seria o desdobramento de tudo isso. Eu falo porque eu sou uma pessoa que fui muito bem, posso dizer, privilegiada e instruída pelos meus pais, porque mesmo, né, na nossa pequenez, assim, eu posso dizer, a gente teve acesso a boas literaturas, porque os meus pais vêm da área da educação, então minha mãe é psicopedagoga, orientadora em saúde pública, meu pai também é da área da administração, economia, e eles ensinaram muito a mim e o meu irmão que o estudo é algo que ninguém tira da gente, né, digamos assim. E é algo que a gente carrega para a vida. Então, a gente tem essa base educacional muito forte dentro de casa, se assim eu posso dizer. E com isso, a gente consegue superar algumas dificuldades e obstáculos que a vida nos traz. E foi assim que eu fui trazendo e trilhando o meu percurso, de uma forma muito independente, se assim eu posso dizer. Na adolescência a gente teve aquele, né, desconforto hormonal, enfim, tudo mais, e eu tomei a decisão muito cedo de fazer uma bariátrica, né? Então, com 20 anos, eu fiz uma bariátrica, cheguei em casa e falei, mãe, eu fui ali no médico, e fiz algumas consultas e vou fazer uma bariátrica, porque, né, eu quero dar uma alinhada na autoestima e tal, e a gente foi rompendo. Então, daí eu já tive meu primeiro ciclo de mudança, uma tomada de decisão grande, importante, né, uma cirurgia aí que a gente pensa, naquela época que eu fiz a bariátrica, era uma época que ninguém entendia muito bem como é que funcionava, né, o que é, como fazia, e ali eu fiz e foi correndo.
Fiz o meu primeiro estágio, meu primeiro trabalho, né? Foi no primeiro ano da faculdade. Então, daí, por isso que eu, desde muito cedo, já trabalhei em recursos humanos e tal, porque eu conheci a psicologia organizacional no primeiro ano da faculdade e nunca mais larguei, né? Então, daí eu já fui construindo a história, impactando vidas, fiz o meu processo de estágio depois no Banco Santander, que foi um processo, assim, concorrendo com milhares de pessoas, de estagiários, brancos, negros, mulheres, homens, e aí você olha, né, para a minha condição, mulher preta, né, que pronto, não vim de uma zona periférica, mas também não sou rica, né, não era assim as condições naquela época, então eu tinha que trabalhar para financiar parte do meu estudo. Então, o trabalho era necessário, não era questão de luxo. E aí, frente a todas essas dificuldades que a gente pensa, idioma, porque a gente sabe como é que é a formação do idioma no Brasil, nós sabemos que o inglês ele não vem muito bem da base e tudo mais, então foi superando todos esses obstáculos, mas fui no processo, passei no processo seletivo, e comecei a atuar no Banco Santander. Daí eu fui trilhando o caminho com muitos desafios, essas histórias eu conto no livro também, né, ambientes de trabalho que a gente pensa, ui, será que eu vou conseguir, gente, será que vai dar certo? Eu tive uma gestora no Atacadista Roldão, na época, que ela falou, Rê, eu preciso que faça uma política de recrutamento e seleção para os nossos aprendizes, eu preciso, né, ter isso no papel. Eu olhei, mas eu nunca fiz uma política, como é que faz isso? Também não sei, então faça. Eu falei, tá bem. Mas aquela que o desafio, né, é o que move. Então, foi assim que foi trilhando, e só para dar um spoiler aí para vocês, tá bem? Obrigada, Agora, que Regiane. a Celina tem a palavra. Bom dia, a hora que vocês estão me ouvindo agora. Agora sim. E agora sim. Bom dia, meninas, tudo bem? Para mim é uma alegria estar aqui, né? Eu fico escutando vocês, eu falo, meu Deus, eu sou uma menina no meio de vocês, né? Porque assim, é o meu primeiro capítulo, né? Eu conheci a Zuleika assim no algo, né, Zuleika? Foi aquele bate assim, aquela sintonia que deu certo, né? E eu estar com vocês aí, para mim é uma alegria imensa, né? Eu moro no Mato Grosso, os fusos horários, nossa, é totalmente diferente, né? E eu contar um pouquinho da minha história também, para mim é algo maravilhoso. Eu sou casada há 19 anos, e eu e meu esposo, Luciano, nós temos um anjo, uma filha no céu, né? E é sobre esse anjo que mudou a nossa vida, né? Que nos trouxe aí ainda mais. O amor ao próximo, o amor ao voluntariado que nós já tínhamos antes, né? E hoje nós estamos aí levando o nosso anjo para todos os lugares que a gente vai, né? E estar com vocês aí, participar desse livro, escutando a Fernanda falar, eu falei, meu Deus, né? Eu sou uma sementinha nisso tudo, né? Que lindo te ver falar. A, a Regiane também tão longe, né? E como que um livro, uma história, uma vanguarda trazem tantas histórias lindas, né? E cada um com o seu jeito, cada um com o seu toque, cada um com a sua história de vida, né? Esse projeto ele tem essa característica. Quanto, caro ouvinte, elas não sabem da história das outras. Elas vão receber hoje, quando tiver o lançamento, elas vão contar. Eu, como fui coordenadora, é claro, eu li de todos, vocês não imaginam, a impressão que se dá é que uma começa uma história, tá aí a outra emenda com outro detalhe, quando vem ter outro, acabam se conectando em alguns detalhes. Ou é a profissão, ou é a idade, ou é se tem as famílias são parecidas, né? O formato das famílias são parecidas, o sufoco que passou em algum momento. Você lê algumas histórias e fala assim, nossa, em momentos diferentes, em cidades diferentes, e elas estão passando por desafios, buscando soluções.
às vezes, digamos assim, parecidas, mas nunca igual. E a gente percebe como isso tem sido significativo quando a gente entrega para outra mulher. Porque o projeto, ele surgiu exatamente disso, para nós podermos ler e entender que é possível fazer algo diferente. E todas com mulheres. 10 anos atrás era bem diferente de hoje, né? Hoje a gente já tem uma estrutura um pouco melhor. Como eu falei no início, de mim eu entrei, através da Tenice Portes, num livro chamado Palestrantes, Mulheres Palestrantes. E depois disso, Fernanda, também já estou em monte, estou com você no Mentor, aqui em cima lá que a gente conheceu pela primeira vez, tem o Turing também, e assim a gente vai transformando vidas. Quando a gente fala de projeto social, a Celina, ela é amiga da Antônia, a Antônia também está no Questioning Palestrantes, e a Antônia levou esse livro, inclusive, em penitenciárias femininas aí em Mato Grosso. Olha até onde vai, porque uma coisa que nós aprendemos, a gente não pode julgar, né? Então, cada uma sabe a sua vida e a sua história, e tá aí que a gente consegue fazer alguma transformação. Mas vou ser mais uma rotada para vocês falarem. Vou pedir para a Fernanda começar, sabe, nessa dinâmica que a gente fez, mas, gente, vocês podem interagir entre vocês, tá? Não precisa ficar esperando que eu fale alguma coisa que vocês queiram aí, e levantar a mão, a gente vai, eu vou postar um palpite, a gente vai conversando. A ideia é ter um bate-papo mesmo. A Fernanda contou por que ela se inspirou e por que ela foi até aqui. Mas a história desse livro da Vanguarda, ainda mais você que já fez quantos, como que surgiu essa parte dessa instituição? Está na hora de contar sobre ela. Que maravilha. A Vanguarda, para mim, esse deveria ter sido, na minha visão, o primeiro livro, né? Porque você fala de vanguarda, e a vanguarda, você estar na vanguarda não é uma posição confortável. Eu começo o livro já falando disso. A gente tem que desenvolver uma resiliência muito grande, de ressignificar muitos nãos, de entrar em muitas reuniões e falar, mas ninguém escuta, né? Parece que a gente está falando para nada, e muitas vezes, nessa mesma reunião, aquilo que a gente falou é falado por uma outra pessoa, por um homem, e aí todo mundo aplaude, e isso era uma coisa, assim, muito corriqueira, e eu ficava pensando, como que eu serei ouvida nos comitês que eu estou, e só para vocês terem uma ideia, faz 15 anos que eu sou conselheira, somente agora, sou presidente de conselho deliberativo, e somente agora, de 2 anos para cá, eu consegui colocar a segunda mulher. Mas estar numa posição de presidência me ajuda, inclusive, na coordenação da reunião, de dizer, ó, você tem 5 minutos para falar, porque nós queremos ouvir todos os conselheiros. Obviamente que inclusive eu, né, como mulher. Mas você estar no ponto focal de fala faz muita diferença. Isso não significa que será confortável, mas significa que é um caminho para que você comece a demonstrar que você não está ali por acaso, você está ali por um conjunto de competências, por uma visão diferente, muitas vezes uma visão que extrapola aquilo que um comitê que pensa muito parecido poderia alcançar, e que é muito necessário essa diversidade. Quando a gente fala de diversidade, a gente não está falando de gênero, ou de raça, ou de qualquer outra coisa, mas uma diversidade de vivência, e é óbvio que gêneros diferentes, raças diferentes, têm vivências diferentes. Então, quando eu trago isso para um comitê, eu tenho decisões muito mais maduras. Então, eu começo falando de quem eu sou no livro, e eu me identifiquei demais, porque eu gostei que a Regiane, que está em Portugal, falou que é brasileira. Eu comecei na minha fala dizendo que eu sou nordestina, e as pessoas às vezes não acreditam, eu sou nordestina mesmo, de Aracaju, Sergipe, saí de lá, já tinha 19 anos. Então a pessoa, mas só nasceu lá. Não, eu vivi a cultura nordestina. E o primeiro cargo estatutário, e aí já falando de vanguarda, o primeiro que eu assumi, eu tinha 25 anos, e assumi em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, num banco do Estado, e um processo seletivo muito difícil, Zuleika, muito difícil, uma entrevista por integrantes do Banco Central, eram todos do Banco Central, mas o processo inteiro era anônimo, só a última etapa, parecia aquele The Voice, sabe, que ninguém sabe quem é que está respondendo a prova, ninguém sabe quem é que está falando, porque você não vê a pessoa, e para minha surpresa, quando eu entrei na última entrevista, tendo tirado 10 em todas as outras etapas, a pessoa disse, não, mas não pode ser você. Como assim não pode ser? Não faz sentido. Quantos anos você tem? E aí eu ouvi o primeiro viés, que era o da idade, né?
25, mas como que nós vamos colocar uma nordestina de 25 anos para coordenar uma área de gestão de riscos no sul do país? Você nem viveu essa história. Eu disse, não, mas eu estudei muito para estar aqui. E aí, na sequência, essa é uma coisa muito engraçada, porque no meu feedback desse primeiro processo, a primeira coisa que eles me disseram é, você passou por conta do café, olha só. E aí, eu tenho 500 etapas, um monte de coisa, café, e eu não tinha nem me dado conta da pegadinha do café, mas nesse dia da entrevista, na hora que eu sentei no meio daquele U, e sentei de taier, eu disse, olha, quando vocês têm uma entrevistada mulher e fazem uma entrevista em U, o ideal é que vocês avisem que a dinâmica será uma entrevista em U, no solo, porque a gente vem de saia e não seria o mais adequado. Se eu soubesse que seria essa a forma dinâmica, talvez tivesse vindo de calça, de terno, de uma outra. E eles ficaram meio constrangidos, mas eu já aproveitei para dar o feedback, porque achei que o modelo não estava muito adequado. Eu era a única mulher sendo entrevistada, talvez eles tenham pensado num modelo mais padrão. E aí um dos diretores virou para mim e disse assim, você se importa de me servir um café? De forma alguma. Aí eu levanto e vou servir o café. Tinha 2 garrafas térmicas, as 2 de café preto, acho que era mais pela quantidade, para não faltar, do que pela variedade. E aqueles copinhos descartáveis de plástico, um maior, um menor. E eu disse assim, você prefere com açúcar ou adoçante? Tudo normal, que acontece no dia a dia da gente. E ele virou para mim e disse, adoçante, 2 gotas e meia. Aí eu peguei o copo maior, coloquei 5 gotas, separei em 2 pequenos e disse, eu também gosto com 2 e meia. Joguei o outro copo fora e perguntei se mais alguém queria café. Ele, não precisa. Entreguei o café para ele, sentei e eu disse, nossa, que maravilha, né? Embora eu acho que o formato da entrevista não tenha sido mais adequado, fazer uma entrevista, que é um negócio mais tenso, podendo tomar um café, que eu senti que, porque eu também podia me servir de café, é muito, muito legal. E, na verdade, tinha uma pegadinha nas 2 e meia que eu nem percebi. Fiz a entrevista tranquila, acertei todas as respostas, e depois no feedback me disseram que essa reação diante do improviso foi o que me aprovou naquela entrevista. E eu acho que o que mais me ajudou em permanecer em vanguarda, porque você imagina que eu estou há quase 30 anos. Vocês estão me ouvindo? Oi? Já voltou. Sim. Então, mas voltou. Tá. Deu uma cortadinha aqui? Eu acho que ignorar algumas indiretas, alguns sinais, alguns comentários que não agregam valor nenhum, como esse, como é que pode ela estar aqui? Aquilo não me pegou naquela entrevista, eu achei assim, que curioso, gente, olha só, né, deve ser todo mundo mais velho, todo mundo, que legal, eu me senti assim como uma pioneira mesmo, na vanguarda, e não como uma pessoa excluída, e eu trago muito isso. Quando eu comecei a perceber ao longo da minha carreira que isso era preconceito, mudou a minha forma de encarar os desafios. Lógico que eu trouxe um preparo maior, eu fiquei preparada para responder comentários, porque antes, como eu nem escutava e não percebia, eu passava batido, não respondia e seguia na minha linha. Mas o que mais me ajudou foi a cuidar de outras pessoas que percebem. E eu, aos 28 anos, olha, assumi esse cargo com 25. Aos 28, eu descobri que eu tinha uma dislexia rara, que é uma dislexia que não entende indireta, nem sarcasmo, nem não tem nada disso. Então, não tinha entendido nada até então, e isso me acabou me ajudando, e isso hoje me ajuda quando eu falo, as pessoas dizem, não é possível que ela seja disléxica, sou disléxica. Então, eu acabo reunindo dessas questões de neurodivergências e de diversidade, várias coisas, ser mulher, ser nordestina, ser disléxica, ser mãe de 3, a minha mais velha tem 22 anos, acabou de entrar em medicina, a do meio tem 16, a mais nova tem 13, são 3 lindas, e aí eu saio misturando na minha vida todo esse conjunto de competências que eu acho que às vezes me faltam para uma felicidade completa, eu vou buscar. Me tornei psicanalista, sim, fui estagiária e funcionária do Santander, olha como a gente se liga, e eu jurei para a Zuleika que eu não ia falar aqui, porque não tenho condições emocionais, mas diante da fala da Celina, que falou de um filho anjo,
Eu perdi a minha mãe faz 10 dias, e estou assim num momento muito difícil emocionalmente, essa é a minha primeira aparição pública, e eu aceitei, a Zuleika sabe, esse é um dos motivos pelos quais não tinha como estar em São Paulo, eu tirei férias para cuidar dela, e não deu certo, meus planos de Deus são muito diferentes daqueles que a gente idealiza, mas eu estou feliz de estar aqui, porque a minha mãe era para ter sido coautora do 40 mais, rascunhou o livro, a família da minha mãe toda vem da Academia Brasileira de Letras, vários livros publicados, e ela não se sentiu confiante para escrever, porque estava fora do mercado de trabalho há muito tempo e tal, e eu recuperei o rascunho dela, agora quando fui mexer no apartamento dela, de qual seria o capítulo dela, no Quais de Mim, ela falava do divórcio e tudo que tinha acontecido e do retorno aos estudos depois dos 40, era uma escrita linda. Mas esse livro especificamente fala dessa dificuldade, mas da importância da gente criar a resiliência e permanecer na vanguarda, porque não é por um desejo individual, é por uma coletividade muito maior, é por um projeto, é um propósito de vida que vai trazer tantas outras mulheres para essa posição e que vai transformar esse mundo num mundo mais justo, mais equitativo, que faça mais sentido, né? É isso. Que linda! Gente, é impressionante como a gente se conecta, Azul. Eu tô aqui pensando dentro de mim e falo, meu Deus do céu! Quando a gente pensa que é de um jeito, Deus vem e escreve totalmente diferente. Eu tô assim, regozijando, ouvindo a fala de vocês, e Zu, estou muito contente de perceber como as coisas se conectam, como assim, que a gente pode fazer pelo outro, eu ainda penso que é pouco, sabe, da gente poder se doar mesmo, fazer algo, né, que a gente possa transbordar em alguém, né, algo bom. Tô muito feliz. Fê, eu falo muito isso, ó, tamo junto, segura na minha mão e ninguém solta a mão de ninguém. Obrigada. Celina, estamos aqui, ó. É isso aí, meninas. É como você falou agora, né, sobre pegar na mão e sobre esses projetos, essa uma ajudar a outra, né? Às vezes eu questiono Deus, eu falo, Deus, o que que o Senhor quer de mim, né? Qual que é a minha missão aqui na Terra, né? E às vezes vem coisas assim, pessoas como vocês e como a Zuleika falou, a gente não conhece ainda a história de cada uma, né? A gente não sabe ainda o que cada uma escreveu ali, né? Tô ansiosa para esse livro chegar logo até mim, para a gente conhecer um pouquinho mais de cada uma, né? Porque e é tão lindo isso, porque é a primeira vez que nós estamos nos vendo, né? A Zuleika eu já tinha visto, já conversei com ela várias vezes, mas vocês duas não. Então, assim, a gente poder se olhar e falar assim, meu Deus, quantas histórias tem no rostinho de cada uma, né? Quantas lutas, né? Quantas batalhas, né? É, cada uma ali, você, Fernanda, agora falando da sua mãe, né? Da perca. E assim, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê que ela não esteve nesse capítulo, né? Às vezes, agora é o seu momento de viver isso, né? E você não parar, você continuar o que ela fazia, né? Então, é isso, é uma realmente pegar na mão da outra e falar assim: vamos, estamos juntas, nós somos um grupo de várias mulheres que todas têm o mesmo pensamento e o mesmo objetivo, sempre ajudar uma a outra, né? Eu tenho um projeto que tá no forninho ainda, que chama Roda de Conversa para Meninas, né? Porque eu trabalho com jovens, né? O meu trabalho voluntário hoje é isso, é jovens, né? E a gente vê a necessidade, eu escutando vocês, e falava ainda mais forte em mim, não para, vai, né? A necessidade disso, de ajudar meninas nesse mundo de hoje que está muito difícil, né? Então, assim,
a Fernanda falando, né, de tudo que ela trabalha, de tudo que ela viveu, e realmente isso, como nós precisamos nos ajudar e ajudar essas mulheres, essas meninas que estão se perdendo, infelizmente, né? Hoje a gente vê meninas falando que meninas de 15, 16 anos vivendo relacionamentos abusivos. São novas, né? E eu conversando com meu esposo, eu falei, não, eu preciso colocar esse projeto o mais rápido possível, né? Mas é isso aí mesmo, meninas, é a gente pegar na mão e falar, vamos, umas ajudar a outra e não podemos parar. Olha, eu vou falar para vocês o título, vocês já pensaram que o título vocês tinham no sumário que vocês aprovaram, né? Conferiram, mas olha o título de vocês. E falando em ordem alfabética, tá? Que está no nosso sumário. Então, primeiro, um anjo chamado Olga Tasselina Ferreira. Depois, Mulheres na Vanguarda, literária é um ato de coragem diário, da Fernanda Figueiredo. E sempre é possível recomeçar. Uma história sobre coragem, fé e novos começos, da Ligiane Ananias. Perceberam como até os títulos se conectam aqui? E eu vou contar uma coisa para a Rádio Parreirinha, para os seus caros ouvintes, porque hoje não era essa programação. Eu tinha duas pessoas, duas convidadas para vir, e ontem, no final da tarde, no metade da tarde, aconteceu um problema com as duas pessoais, enfim, não ia poder estar aqui hoje. Eu falei, e agora? Eu preciso arrumar alguém. Quem que eu vou chamar? Quem não estaria hoje no lançamento? Foi assim, uma ideia, assim, na hora que surgiu, falei, não estava nada programado, e de repente vem essas três, daí eu falei, eu vou chamar. E quando eu chamei, eu não olhei os títulos, eu não pensei nisso, eu só pensei, quem não vai estar, deixa eu dar a oportunidade para o meu vizinho aqui. Tem mais uma pessoa, a Kátia Murtiquier, que não vai poder estar, mas ela também não podia estar aqui hoje. Falei, não, mas vamos fazer com quem pode, e olha só as conexões que acontecem. É claro que eu já tinha lido livros, mas na hora que aconteceu essa situação, eu não pensei, eu falei, não, como vai ser? E a escolha traz tudo isso. Agradecer vocês três por estarem aqui, tá? Por terem aceitado esse desafio aqui tão rapidamente, e tá aqui, ó, deu tudo certo, e isso que vale a pena. Falando ainda dos cursos Conhece de Mim, vocês comentaram por que vocês viram, falaram do projeto de vocês. O que vocês... Aí a Celina até já entrou um pouco na parte que eu queria falar, né? O que vocês gostariam de fazer com esse projeto? Como que a gente pode atingir mais mulheres? Porque o que acontece muitas vezes, a mulher não percebe que ela está em uma situação de risco. Ela não percebe que ela está numa situação que pode melhorar, porque ou ela tem medo de sair. Se eu vou sair, como é que eu vou? O que vai acontecer? Como é que vão ficar meus filhos? Como é que eu vou ficar? Sei lá, elas pensam muitas coisas antes de tomar uma decisão e buscar apoio. O que vocês falariam sobre isso? O que a gente pode deixar aqui de informação para as mulheres que estão nos ouvindo nesse momento? Quem quiser falar, pode repetir. Olá, eu queria responder a sua pergunta, primeiro te agradecendo de novo, e eu creio que por esse exemplo dá para elas entenderem um pouco o que eu quero dizer. Eu tive um problema de saúde muito grave aqui em Portugal. Com 6 meses de chegada aqui, eu apanhei uma meningite bacteriana e fiquei em coma 11 dias, porque eu tive um AVC junto, né? E foi uma situação terrível, porque desmaiei em casa, nem meu marido não sabia o que fazer, aquela coisa chama ambulância, né? E eu perdi todos os meus movimentos do lado esquerdo do corpo. Então, assim, eu tá falando agora, e eu tá aqui, é porque alguém, Zuleika, falou, você não vai desistir. Eu falei, Zuleika, mas eu não consigo nem falar, mulher. Como é que eu vou escrever um livro? Acabei de ter um AVC. Que isso? Você não vai desistir. Então, assim, o que eu penso muito de projeto é levar essa mesma rede de apoio, de ninguém solta a mão de ninguém, literal, de quando a gente perceber que tem alguém que acha que não tem condição de ser uma Zuleika, e que segura e fala, não, você não vai desistir.
Peraí, então vamos lá. Eu te ajudo com o que eu tenho. E o pouco que você tem, somado com o que eu tenho, se torna uma história, se torna um livro, se torna um projeto, um trabalho e um recomeço. Então, hoje, quando eu tenho as minhas novas relações, né, profissionais, de amizades, que seja, eu levo muito esse olhar de não deixar, né, a pessoa que está interlocutando comigo falar, não, vou desistir, vou parar no meio do caminho. Não, não vamos pensar nessa hipótese, vamos junto. E a gente chega. E é isso, desculpa, gente, é que ainda emociona tudo isso. Eu também, eu já fiz a minha pausa, ainda bem que a Regiane entrou, até nisso a gente está combinando, porque eu ainda, enfim, me emociono muito com a história da minha mãe, mas a visão que eu tenho da minha mãe é bem diferente da visão que as minhas filhas têm de mim, e isso todos os dias me chama atenção. As minhas acham que foi fácil para a minha carreira. Elas nasceram, eu já era estatutária. Sempre estive num papel de liderança, e às vezes elas não percebem essa trilhagem, e elas não estão dentro da empresa para ver que eu sou, às vezes, a única, às vezes 5% nessa posição. Eu fico imaginando a Regiane, que deve ter tido ainda mais desafios e obstáculos do que eu tive. E a minha mãe, ela tinha que pedir permissão para meu pai, até para a roupa que ela ia usar. E eu que chegava e dizia assim, mãe, você quer usar a manga de fora? Usa a manga de fora, eu não estou te entendendo. Não, tá louca, seu pai vai achar um absurdo, vai achar que se eu sair com a blusa sem manga, né, eu estou querendo chamar a atenção dos outros. Aí eu disse, gente, e o meu pai realmente era bem ciumento, assim, né, ele não gosta de ter machista, às vezes a pessoa não te enxerga, né, mas ele é ciumento com ela, com as filhas mulheres. Então, eu vi que a dificuldade dela foi muito maior. E ela foi até onde ela poderia ir, mas isso resultou em inseguranças, em sonhos que não foram vividos. E me incomoda muito você estar aqui, ter um monte de sonho e não poder vivê-los. Então, o Quais de Mim é um sonho que eu divulgo em outros campos. Eu moro em Brasília hoje, e aqui a gente tem um grupo Espartilho Espumante, que é proibido falar de trabalho, só de mulheres. Todas da alta liderança, são diretoras de ministérios, são diretoras de áreas que têm majoritariamente homens, mulheres muito bem-sucedidas, mas que não têm espaço nessas empresas para falar de mulher, porque eu tenho que falar da linguagem corporativa no mesmo tom, com a mesma performance, e isso está constantemente sendo avaliado. Então, nesse grupo, a gente não fala sobre trabalho, a gente fala sobre sororidade, sobre trabalho voluntário, mas a gente não leva os desafios do trabalho para esse momento. Isso não significa que a gente não debate em outros momentos, porque as conexões fazem com que a gente marque um café fora, ou alguma outra coisa, e debata esses desafios. Além disso, eu trabalho na área de compliance, nós somos as fundadoras do Mulheres do Compliance, que foi um movimento que nasceu no Banco do Brasil, um movimento lindo de preparar mulheres em governança, riscos e compliance, para assumir posições em conselhos deliberativos e fiscais de empresas estatais, e preparar no sentido de levar conteúdo mesmo, mas de fazer a troca de experiências, né, como é que você reage a uma situação em que você não tem espaço de fala, como que você reage quando você é o único voto contrário a todos os outros, como que você se posiciona, como que você reage quando você escuta algo muito sexista, quando você começa a sofrer assédio, e todos esses são assuntos da pauta de compliance que a gente traz no dia a dia, a gente fala sobre conflito de interesse, sobre assédio no ambiente de trabalho, violência laboral, isso faz parte da minha rotina de trabalho. Mas eu ressignifico isso olhando para a mulher nesse contexto. Então, também sou a coordenadora aqui em Brasília, no Distrito Federal, do Comitê Internacional de Mulheres no Compliance, o CWC, que é o Compliance Women Committee, e a gente começa a levar, e a ideia que eu acho que mais atinge mulheres, Zuleika, quando a gente fala, e quando a gente começa, pelo menos essa é a minha experiência,
interligar esses projetos. Eu participo, por exemplo, de FEBRABAN, estou numa comissão específica, da Alliance for Integrity, que fala em como a mulher ajuda no combate à corrupção no mundo, e você começa a conectar profissionais e fazer com que essas profissionais que não se sentem prontas, ou não se sentem encorajadas, ou acham que falta muito, porque a mulher precisa se sentir muito pronta, né, para entrar uma determinada posição, e a gente precisa entender por quê. Eu, como psicanalista, até entendo que isso vem muito do inconsciente, que foi armazenado de uma cultura histórica, e que parece que a gente sempre estuda e se posiciona e descarta os elogios que a gente recebe, mas guarda as críticas de uma forma que acaba virando um obstáculo para um próximo passo. Então, como psicanalista voluntária, eu trabalho nessa região da psique de tirar essas travas, mas aí eu tiro as travas e ofereço a oportunidade. Ai, mas será? Eu disse, não. Será não, você vai. Nós vamos fazer a preparação para a entrevista. Você já sabe que todas as travas que você criou foi você que criou, que a grande parte dos vieses está em você mesmo. Porque a gente pega os vieses dessa sociedade, internaliza e se boicota. Por que acha que tem tanto livro sobre procrastinação? Isso acontece o tempo todo. Mas eu vejo que essa conexão entre projetos e essa realização, porque para mim o trabalho voluntário, ele tira o peso daquilo que eu sou obrigada a fazer para dar conta da vida que eu escolhi viver. E não é fácil sustentar 3 meninas, e não é fácil se manter na vanguarda, mas isso tem algo muito maior do que um status profissional, ou do que uma simples realizações, é essa abertura de caminho e essa conexão, essas pontes que a gente cria entre diversos projetos. Então, eu acho que é muito por aí, você criar no local onde você está, algo voluntário que permita conectar as outras atividades e dar aí uma amplitude para isso. Eu estou em Brasília, o Quais de Mim é São Paulo, mas a FEBRABAN está em São Paulo, né? Ou a Alliance for Integrity, Pacto Global em São Paulo. Então acaba que a gente consegue fazer esse mix que dá certo. É isso aí, meninas. E falando um pouco, né, desse meu capítulo aí, e quando a Zuleika falou, Celina, eu quero que você venha, né? Eu falei, Zuleika, mas eu vou falar o quê, né? A gente sempre tem isso, né? Mas o que que eu tenho para falar? O que que eu tenho para ajudar uma outra pessoa, né? Uma outra mulher, né? E daí foi quando a Zuleika falou, você tem uma história linda, né? E é da sua filha. E eu falei, meu Deus, ainda dói, ainda mexe, né? Como a Fernanda falou, faz 5 anos que isso aconteceu e ainda mexe com a gente, né? Só que é algo que eu renasci novamente depois de tudo isso aconteceu. Então, assim, eu pude ajudar muitas outras pessoas depois disso, né? E hoje eu vejo que é a minha força, né? A Olga hoje é a minha força, a Olga hoje, tanto para mim quanto para o meu esposo. Se a Olga hoje estivesse comigo presencialmente, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo, né? Porque, infelizmente, às vezes a gente se acomoda, né? Então, foi da forma que aconteceu. Hoje eu vi isso, que aonde ela está, ela nos dá força para gente poder ajudar outras pessoas e eu estar nesse capítulo, porque eu nunca imaginei. Todas vocês têm uma base, vocês contando aí. A minha mãe, a escritora, a Regiane falou, né, dos pais. Não, eu não, gente, eu nunca tive isso, né? Ainda minha irmã brinca, fala, você é que menos lia, né? Então, realmente é isso, né? E eu estar aqui, eu poder vivenciar isso, assim, é algo para mim extraordinário mesmo, uma experiência única que eu tenho certeza que a gente vai encontrar outras mulheres igual eu, né? Assim, nova nisso, né? E a gente poder compartilhar a nossa história aí para outras pessoas, eu acho que realmente pode ajudar, sim, outras mulheres a falar assim, não, eu posso, eu consigo, eu tenho essa capacidade e eu vou fazer sim. Então, eu acho que é isso.
Vocês falam, eu me emociono, eu chorei muito durante esses livros, quando eu ia, quando eu falava com vocês, como que pode ser feito, o que não pode ser feito, enfim. Eu quero abrir espaço também, que a gente começou a falar sobre o bullying, porque o bullying nada mais é do que o bullying de mulher contra mulher. E é uma coisa que a gente precisa entender. A nossa sociedade nos criou assim. As gerações foram criadas assim. Então, quando a gente... E hoje nós estamos... Eu acho que foi o momento certo, tá? Para a gente poder despertar tudo isso. Por quê? Porque hoje, com o cuidado que nós temos com a saúde, a gente tem uma longevidade maior. Então, o encontro de gerações está muito grande. Hoje é muito comum encontrar avó, bisavó, numa mesma família, o pessoal conversando e falando, e daí a gente vai percebendo isso. Eu acho que foi uma conscientização. Porque antes era, bom, 50 anos a gente já estava fora do mercado se tivesse viva, né? Porque era um movimento diferente. E agora, com isso que nós estamos vivendo hoje, a gente percebe tudo isso. Então, a gente vai encontrar no almoço de família aquela esposa que vai continuar servindo o marido. Vai ter aquele outro momento que o marido vai estar servindo a esposa, por uma delicadeza, servindo um café de uma forma diferente, como a Fernanda falou, a gente encontra tudo isso. E essa transformação modificou a sociedade. Por isso que hoje a gente tem abertura para falar e para falar de todos nós. E o bullying, eu também faço parte desse livro, eu fiz questão de colocar, porque depois que eu tomei a consciência, o que eu praticava. Eu comecei na minha profissão como secretária e eu falava mal das outras secretárias, porque na época tinha uma imagem de que secretária, para estar como secretária, tinha que ter um caso com o chefe. E eu falava mal de uma delas. Existia uma fofoca na empresa falando, e todo mundo concordava, e eu também concordava, mas não defendia. Eu nem passava pela minha cabeça que tinha que defender. Então, a gente vai aprendendo com as culturas que tem, e com certeza, não falava na minha frente, mas a empresa tinha que falar de mim com o meu chefe também. Mas eu não sabia, né? Mas para outra eu falava, eu nem percebia isso. A relação era tão, a cultura era tão forte, que a gente não percebia aquilo que estava falando. E não aconteceu nada com ela, nem comigo, não é nada disso, mas a fama se criava. Era o fato de falar. Então, quando a gente percebe e entende isso, a gente precisa, sim, estar falando cada vez mais para as pessoas perceberem. Minha mãe com meu pai sempre, tenho três irmãs, tá? Eu e mais duas, eu tinha 4, alguma faleceu, e meu pai sempre falava que a gente tinha que se citar ao respeito, que a gente tinha que entender o que era a sociedade, que o mundo era muito, muito cruel com as mulheres. Ele sempre falou isso desde pequeno. Eu não lembro a que idade que ele começou a falar, mas contou para a gente, mas na idade que eu me lembro começando a tomar conta do meu nariz, ele já falava isso e a gente interpretava de uma forma muito verdadeira. E aí a gente foi crescendo e foi absorvendo tudo isso. E quando eu pensei no Vanguarda, vocês todos estão aqui já sabem, Carol Vinte, eu comecei primeiro querendo fazer mulheres de recursos humanos e depois mulheres de tecnologia. Eu falei com mais de 600 mulheres. E eu não consegui formar o grupo separado. De repente, quando eu vi, olha, eu tenho que fazer de outro jeito, aí foi que falando com a Kátia, ela tem 8, falou assim, vamos juntar os dois, e aí surgiu o Mulheres na Vanguarda. Porque muitas mulheres falaram para mim, eu não posso falar, eu não quero falar, eu tenho medo de falar, porque eu estou na empresa, ou estou indicada por alguém que foi da empresa passada, que veio para cá, e se eu sair da empresa e tiver que voltar para onde estava? Então, eu tive aí eu percebi o quanto é importante, é necessário, mas quanto a gente ainda precisa se fortalecer. O tempo passa muito rápido, faltam 5 minutos, eu vou pedir para vocês deixarem uma mensagem, sei lá, o que vocês quiserem falar, a palavra de vocês está aberta. E a Celina, ela tinha avisado que ela precisava sair, só que era um pouquinho mais cedo, ela acabou já saindo, tá? Então, fica aqui com a Fernanda e com a Regiane, fica à vontade. Pode ir, Regiane. Eu acho que a Regiane está no mudo. Então eu vou começar aqui com a minha mensagem.
eu cresci escutando que a gente tinha que fazer 3 coisas, né, para que a vida realmente tivesse um significado e um legado. Plantar uma árvore, isso é bem fácil. A gente planta ali, rega e ela floresce. O difícil, às vezes, é você continuar no lugar da árvore, que eu morei em tantos lugares desse país, que às vezes eu plantava a árvore, estava em outro lugar e não sabia como a árvore estava. Ter filho, eu acho que é uma experiência indescritível. Eu tenho 3 filhas maravilhosas e muito mais evoluídas espiritualmente do que eu. Então, levei um tempo para entender que eu tinha que aprender mais com elas do que ensinar. E quando eu me tornei apenas um guia de referência, muito mais pelos exemplos da minha caminhada do que pelas minhas palavras, eu vi que a nossa conexão, ela funcionou muito mais. E escrever um livro. Eu nunca escrevi um livro sozinha, mas eu já sou coautora de 9 livros, e esse é o primeiro que está sendo lançado depois que eu perdi a minha mãe há 10 dias atrás. Eu acho que a gente deixa, por meio das histórias, contribuições verdadeiras e genuínas daquilo que a gente passou. E, para mim, esse é o grande diferencial do Quais de Mim. Porque você ler um livro de autoajuda, ou ler um livro, qualquer livro que seja, acadêmico, como tantos que eu já li, vai te trazer uma teoria que corresponde aí a menos de 20% do nosso aprendizado, né? Se a gente considerar que 10% vem dessas hard skills da vida, que 20% vem de mentoria e 70% do que a gente aprende é prática, eu acho que o Quais de Mim, ele te dá um salto de ganho, porque você aprende com as práticas de muitas outras mulheres, com visões e vivências muito diferentes. E é muito difícil você não encontrar em uma delas algo que faça sentido para que você tenha uma grande virada e um grande crescimento de vida. Mas mais importante do que aprender com isso, eu acho que é perpetuar. Então, eu leio, eu gosto e eu me torno uma dessas mulheres para escrever para outras. E esse é o recado que eu queria deixar, que as pessoas olhem, busquem no Google, consultem o projeto, leiam as obras. Eu comprei a coleção toda, mesmo aquelas que eu não escrevi, aquelas obras estão na minha estante, porque eu tenho orgulho de ver esse projeto evoluindo. Então, meu recado é isso: receba de coração aberto, mas faça pelos outros aquilo que você recebeu e que fez bem para você. E esse ciclo não pode ser interrompido. Obrigada muito pelo convite. Regiane, agora sim. Primeiro, obrigada pelo convite, estou muito feliz. O que eu deixo de mensagem é, em algum momento da vida eu perguntei, meu Deus, como eu vou retribuir essa gratidão que eu recebi um dia? E aí eu descobri que não tem como a gente retribuir de forma mensurável, a não ser quando a gente se disponibiliza a fazer pelo outro o que a gente recebeu um dia. Então, o que eu quero plantar em vocês, cada um que está ouvindo a gente, quando você recebe algo de generosidade, contribua com generosidade, mesmo que você não consiga retribuir igual para a mesma pessoa, só que faça por alguém aquilo que você gostaria que fizessem por si. Obrigada, Fernanda, obrigada, Regiane, que delícia foi esse bate-papo com vocês. Quem está em São Paulo hoje, nós estaremos lá na Câmara, amanhã estaremos na Câmara ali no Viaduto Jacareí, vai ser 14 horas. Amanhã nós estaremos na Associação Comercial, na região Sudeste, ali na Afonso Celso, é fácil também localizar, lá vai ser às 16 horas. E na quarta-feira nós vamos estar às 14 horas, na Fundação Lions, ali na Rua Botucatu. São instituições conhecidas, qualquer coisa manda mensagem pelo nosso WhatsApp, que a gente passa interesse para vocês, e venha conhecer esse livro, que com certeza vai passar, já nasceu com uma característica muito importante, a conexão entre todas nós. Agradeço mais uma vez, Fernanda Regiane, agradeço os ouvintes da Rádio Parreirinha, e nós nos encontraremos na quarta-feira com o programa Conexão Global. Muito obrigada, pessoal, até a próxima. Tchau, Fernanda, tchau, Regiane. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.